Continuando com as explicações do Alter Rebbe do Rav Shneur Zalman a respeito do significado místico do estudo da Torá. Então, prosseguindo com trechos selecionados dos discursos hassídicos pronunciados por ele, nos diz o Alter Rebbe: Ach ha'inyan ki hine a Torá nikret mashal hakadmoni. Ele nos fala que para entender de forma mais profunda a essência da espiritualidade por trás do estudo da Torá, o efeito espiritual que desencadeia o estudo da Torá. Então temos que entender o que é a própria Torá na sua essência. Ele nos diz que vamos entender isso melhor recorrendo a um versículo bíblico nos profetas que chama a Torá de Mashal HaKadmoni, o exemplo anterior. Como diz o versículo, é um versículo no livro Samuel 1, capítulo 24, 14, diz o versículo Kasher Yomar Mashal HaKadmoni, assim fala o exemplo anterior, e ele prossegue lá se referindo a assuntos da Torá, assuntos inclusive relacionados com vida e morte, com remuneração e punição. Portanto, ele nos fala que quando a Torá se refere às leis que regem a humanidade, então assim ela é chamada pelos profetas de Mashal HaKadmoni, que a Torá é o exemplo anterior. Vamos ver o que significa isso, o exemplo. O anterior, como nós já mencionamos antes, anterior se refere ao ser anterior a tudo e a todos. Quem é o ser anterior a tudo e todos que sempre existiu, que existia antes da criação do mundo e do universo? É o próprio Deus, o ser divino. Deus é anterior a tudo e todos, ele é anterior e superior a todos. Por isso, ele é chamado de Kadmon, aquele que é anterior, que está antes e acima de tudo e de todos. E a Torá, por sua vez, é chamada o exemplo que expressa, que reflete aquele que é o ser anterior e superior a todos, que é Deus. Da mesma maneira, nós encontramos também que o rei Salomão, mais sábio de todos os homens, ele também falou no seu livro de profetas, de provérbios, etc., Lehavin Mashal Umlitzah, que devemos procurar entender os exemplos e os enigmas. Por assim dizer, nós vemos que a Torá é chamada de exemplo, e na Torá nós sabemos que existem uma série de leis que estão lá apresentadas não só de forma concisa e resumida, mas às vezes até de forma telegrafada, e às vezes parecendo até de uma maneira até um pouco enigmática. Nós temos assim alguns versículos e passagens bíblicas que eles parecem ser um enigma que precisa ser decifrado, ou eles nos servem como exemplo para aproximar da nossa compreensão algum conceito. Quando nós entendemos o exemplo, que é mais próximo da nossa compreensão, a partir disso nós podemos projetar também para mais adiante, a fim de entender o exemplificado, aquilo que é o objetivo da exposição. Por que o mestre recorre a um exemplo com seus alunos, com seus discípulos? Porque o tema em si pode ser por demais complexo, por demais profundo para os alunos, e se ele for apresentado de forma nua e crua, de forma direta, isso vai ser muito difícil para os alunos captarem. Talvez eles até seja impossível deles entenderem, isso pode ainda confundi-los. Então, o que faz o mestre? Ele conta uma parábola, ele conta uma história, e essa história ou parábola servem de exemplo para expressar o conceito que está por trás da ideia. No momento que eles captam os alunos o exemplo, na forma de parábola, de história, como dissemos, isso aproxima o tema e o assunto da sua compreensão, e dessa forma eles podem finalmente entender aquela tese que de outra maneira eles não lhe seria acessível. Então aqui o Alter Rebbe nos diz que nós vamos entender o que representa a essência da Torá
quando entendermos por que a Torá é chamada de exemplo nos profetas, o exemplo anterior, o exemplo que reflete o anterior, o ser anterior a tudo e todos, o ser superior a todos, que é Deus. Então ele nos diz, os nossos sábios assim explicaram no Talmud, que Mashal HaKadmoni, que esse exemplo anterior se refere à própria Torá, que forma dizendo que a Torá, o que é a Torá? A Torá é um exemplo de Deus. Se nós queremos aproximar a nossa percepção de Deus, do divino, como podemos fazer isso? Deus é infinito, Deus é ilimitado, nós somos criaturas finitas, mortais, de carne e osso. Então, como que nós, na nossa limitação, vamos poder ter a presunção de querer alcançar ou captar a divindade? Deus que é infinito e ilimitado. Então ele nos diz, isso ocorre através da Torá. A Torá é o exemplo que reflete, que expressa o ser anterior a tudo e a todos, o ser superior que é Deus. Então, em outras palavras, ele nos explica que Torá é Mashal HaKadmoni, o exemplo anterior é o exemplo de Deus. Assim como falamos, quando o mestre não consegue transmitir de forma direta uma ideia que é muito profunda para os alunos, então ele recorre a um exemplo, ele se remete a um exemplo, e através desse exemplo ele aproxima o conceito da mente dos alunos, dos discípulos, tornando ele acessível, tornando ele compreensível. Da mesma forma, dissemos, captar a Deus, a divindade, na sua própria essência, nós não somos capazes. Por isso nos foi dada a Torá, e o que é a Torá? Um exemplo de Deus. É o exemplo através do qual, é um exemplo que reflete a divindade, é um exemplo que expressa o ser anterior, o ser superior a todos, que é o divino. E dessa forma, captando e entendendo a Torá, nós podemos captar ao próprio Deus. Através do exemplo, vamos chegar ao exemplificado. E esse é o motivo por que a Torá é chamada de Mashal HaKadmoni, o exemplo anterior, o exemplo superior. E da mesma forma, nós vemos isso no rei Salomão, que a Torá é chamada de Meshalot Shel HaKadosh Baruch Hu, o exemplo que transmite a divindade. Então, o rei Salomão, e como nós vamos ver que ele era expert, especialista nisso, ele também chamou a Torá, ele também chama a Torá de exemplo. Ele captou esse conceito na Torá, que a Torá serve de ponte, de elo, de ligação entre nós, criaturas finitas e limitadas, com Deus infinito e ilimitado. A Torá serve de exemplo que aproxima a nossa mente, a nossa percepção a Deus. Apesar de Deus ser infinito e ilimitado, não poder ser captado por nós através da Torá, a Torá serve de exemplo para nos conectarmos com o divino. Assim fala o rei Salomão, Leavin Mashal Umlitzah. Ele assim se refere à Torá, entendendo, para entender o exemplo e o enigma que há por trás da Torá, que esse é o segredo por trás da Torá, que a Torá não é apenas uma constituição, não é apenas um rol de leis, por mais que são leis divinas que foram entregues a Deus. A Torá é um exemplo através do qual nós podemos captar a própria essência divina. Como nós já falamos, Deus embutiu a sua essência dentro da Torá. Mas vamos elaborar mais esse assunto. O Alter Rebbe vai nos explicar esse conceito, porque a Torá é chamada de exemplo. Na verdade, nós temos um dos 24 livros sagrados de autoria do rei Salomão, se chama Mishlei, o livro dos provérbios. Se traduz como dos provérbios, mas a palavra Mishlei em hebraico significa o que é um mashal. Um mashal é um exemplo que se dá como exemplos, né? Mas aqui se faz necessário entender, a Torá inteira não é composta de meshalim, de exemplos ou de enigmas ou de parábolas. Então por que aqui a Torá é chamada, ela por completo, Mashal HaKadmoni, o exemplo do ser anterior? Então isso, baseado naquilo que nós já antecipamos um pouco, nos explica o Alter Rebbe.
Be'ainyan, que perusha kadmoni, hainu kadmono shel olam. Quem é o ser anterior aqui? É aquele que é anterior a toda a existência, a toda a criação do mundo, a todo o universo. Quem é anterior a tudo e que sempre existiu e sempre existirá é Deus. Sheu Or Sof Baruch Hu Atzmo, a própria essência da luz infinita de Deus. Então isso significa Kadmon, quando o versículo do profeta fala da Torá como Mashala Kadmoni, o exemplo do anterior, do ser anterior. Quem é esse ser anterior que ela se refere? Deus. Porque ele é anterior a tudo e a todos. Que ele sempre existiu, como dissemos. Ou seja, Deus, assim como ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele está presente em todo o espaço, da mesma forma ele está presente em todo o tempo. Não só que ele é e será, ele era, ele sempre foi. Em outras palavras, porque Deus não tem começo nem fim. Não tem começo, sempre existiu. O mundo tem um início, Bereshit bara Elokim, a partir do momento da criação. Mas Deus é o ser anterior a tudo, o que significa que ele sempre existiu, ele está acima de tempo e de espaço. Ele não tem começo nem fim. A sua existência é intrínseca, é uma existência absoluta e própria. Não é uma existência que depende de nada e de ninguém, Deus nos livre. Que mechuyava metziut, ou seja, sheu metziut kazu shechayevet liot mitzad atzma. A existência de Deus é uma premissa obrigatória para concebermos a existência de todo o resto, porque nada mais existiria sem a existência de Deus. Todo o resto pode deixar de existir, mas a existência de Deus é a única existência real e absoluta, não é? Uma existência que sempre esteve presente. Portanto, ele é chamado do ser anterior a tudo e a todos, uma existência que sempre esteve presente. Sim, também nos diz o Alter Rebbe, nós podemos entender de uma forma mais profunda que esse conceito de Deus, quando nos referimos a ele como o anterior a tudo, isso se refere à essência de Deus, ou seja, Deus presente não como Criador, não apenas como Criador, ou não apenas como regente do universo. Como já dissemos várias vezes, esse não é o maior louvor de Deus. Existe a essência divina que é muito mais elevada, que está acima de criaturas, de universo, de criação, acima do seu papel de criador, de regente, etc. Então, quando aqui nos referimos a Deus como ser anterior, estamos nos referindo àquele nível de divindade que é anterior e superior a todo o processo de criação, a todo o fluxo de energia que dá origem a todos os seres e criaturas, a própria essência de Deus. Que a Shef Elokim HaShakadosh Baruch Hu mashpia or vechayut meito yitbarach lechayot olamot. Porque o fluxo de vitalidade, o fluxo de energia que dá vazão à existência e criação e manutenção do mundo, do universo, isso não pode ser chamado de anterior, porque isso tem um início. Isso tem uma fonte, um início, né? De onde parte esse fluxo do mundo de Atzilut, da emanação, da primeira sefirá de Chokhmah e assim por diante. Né? Então isso tem um início. O que é considerado anterior a tudo, que não tem começo, é aquilo que está desvinculado da criação, aquilo que transcende a criação, o universo, que sempre existiu. Então isso é algo que se aplica unicamente a essência de Deus, que transcende a criação, seu papel como criador, como regente, mas aqui se fala do nível mais elevado da divindade, aquilo que se refere à própria essência de Deus em si. Então esse é o conceito de Kadmon, esse é o conceito mais profundo por trás do termo Kadmon, anterior, que vem antes também no sentido de vir acima do mundo, do universo, da criação. Em outras palavras, isso se refere ao nível mais elevado da divindade, a própria essência de Deus. E sobre isso nós falamos, baseado no versículo dos profetas, que a Torá é Mashala Kadmoni. A Torá é o exemplo, ou serve como exemplo para nos aproximarmos, para captarmos a própria essência de Deus. Por isso a Torá é chamada por esse nome Mashala Kadmoni, o exemplo
do ser anterior, o exemplo da essência divina, o exemplo que vai nos aproximar, vai nos vincular, vai nos tornar acessível e possível esse contato com a própria essência de Deus.